Boa noite, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos, aqueles que já estão aí presentes, aqueles que estão chegando também, sejam bem-vindos. Vamos hoje dedicar atenção à leitura orante do Salmo de número 38. Então, se você está aí com sua Bíblia, eu convido você a tomá-la. Se puder, como sempre faço essa sugestão, vá para um lugar mais silencioso, né? Sem tantas distrações, porque a gente costuma, quando está fazendo uma oração ou fazendo uma leitura devocional, dedicar um tempo exclusivo àquilo. Eu sei que nem todos os irmãos terão condições de fazer isso, mas aqueles que podem, não percam a oportunidade, tá? É um momento bom, é um momento importante para nós crescermos nesse aspecto da oração, compreendendo a oração à luz daquilo que a palavra de Deus nos instrui pelos salmos. Então, se você, meu irmão, minha irmã, tem essa condição de tirar esse tempo para que possa silenciar, possa ler a palavra com calma, digerindo cada palavra, isso vai ser muito bom. Isso é muito bom. Eu confesso que tem sido muito bom para mim também compartilhar o Salmo com os irmãos, porque isso me leva a me aprofundar ainda mais nessa reflexão que eu tenho feito e me traz também um senso de responsabilidade na comunicação da palavra de Deus, tá? Isso é bom, isso é importante. Quando a gente perde essa reverência na comunicação da palavra de Deus, a gente deixa de ressaltar o valor da palavra de Deus para pensar sobre o que nós achamos da palavra de Deus, e aí a gente se atropela nas interpretações. A gente começa a fazer coisas que são contrárias àquilo que a própria palavra de Deus nos instrui a fazer, não é? Então, eu sempre falo, é muito importante sabermos quem é Deus, sobretudo. Uma boa teologia sempre começa desse lugar. Quem é Deus? Depois, o que Deus quer de nós? Quem somos nós, né? E por que precisamos de Deus? Se a gente tem bem definidas essas questões dentro da gente, isso é um bom caminho. Se não temos, aí isso pode complicar, né? Vamos lá para o Salmo de número 38. Salmo de número 38. Tome aí a sua Bíblia. É um salmo que tem aqui 22 versos. Eu farei apenas uma leitura para que a gente possa, assim, ter mais tempo de reflexão, tá? Mas eu vou fazer essa leitura de uma maneira bem pausada. Na nossa versão da Bíblia, que é a Almeida Revista e Atualizada, a gente vai ter um título, que é Arrependimento do Pecador. Arrependimento do Pecador. Vamos conferir, né, se esse título faz jus ao texto. Está escrito: Salmo de Davi, em memória. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão meus desejos todos.
e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma, já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga. Os meus parentes ficam longe de mim. Armam ciladas contra mim os que me tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo o dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Sou, com efeito, como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Porque dizia, não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Pois estou prestes a tropeçar. A minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade. Suporto tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Amados irmãos, a gente, quando lê esse salmo, percebe que ele tem características de confissão, não é? A gente percebe que o salmista, que é Davi aqui, ele está, de alguma forma, expressando como as consequências do pecado dele afetam a vida dele. Esse salmo foi considerado pelos pais da igreja como um dos 7 salmos confessionais do saltério canônico, ou seja, dos salmos que estão na Bíblia. Ele é um salmo que ele tem características literárias de salmo de lamentação. Se você for ver aí, logo após dizer que a autoria é de Davi, esse salmo é escrito em memória, ao que pode indicar que o salmista está rememorando o que aconteceu com ele numa oração, ou que ele pode estar de uma maneira como que erigindo um altar, fazendo do salmo um momento de culto também a Deus, porque a palavra memória significa também memorial. E a gente lembra que existia o dia da expiação, né? O dia em que era sacrificado anualmente um animal, e esse animal serviria para expiar o pecado do povo. Então a gente tem esses detalhes aqui no Salmo. É difícil ter de maneira determinante qual é esse sentido de memória ou de memorial, mas pode ser isso, né? Tivemos, eu creio que alguns dias atrás, o dia do perdão, né? Que é o Yom Kippur, que na verdade é o dia da expiação. O que é que a gente vê aqui é um salmista de coração quebrantado. É um salmista se lamentando diante de Deus por conta que ele percebe que a enfermidade que ele tem, que ele está
com ela naquele exato momento, ela é consequência do pecado. Ele percebe isso. Na verdade, ele tem convicção disso. O que a gente já pode, de maneira inicial, dizer é que, assim, a gente não deve acreditar, primeiro, que toda enfermidade seja relacionada a um pecado individual. Essa é a primeira coisa, porque nem toda enfermidade está relacionada a um pecado individual. Todavia, a gente não pode ignorar a disciplina de Deus. E Deus disciplina os seus filhos. E por meio dessa disciplina, Deus pode fazer com que uma enfermidade se instale para que Ele possa tratar conosco, né? Para que Ele possa, de maneira didática, fazer com que nos voltemos ao propósito dele para a nossa vida, né? Propósito de glorificá-lo, de exaltá-lo, para que a gente possa converter os nossos corações. Então, assim, é fato, é um salmo que tem características, sim, de confissão, dá para a gente perceber isso, mas percebe-se também que o salmista sabe, de fato, quem é o Senhor. Ou seja, meus irmãos, veja só, o perdão vem de Deus. Então, quando estamos em pecado ou cometemos alguma coisa em desagravo à vontade de Deus para a nossa vida, de alguma maneira estamos também tratando daquilo que é o cerne da nossa relação com Deus. Por quê? Porque estamos diante de um Deus santo e nós somos pecadores. Não é Deus que precisa de perdão. Quem precisa de perdão somos nós que somos pecadores. Isso é básico, meus irmãos. Isso tem a ver com a doutrina de Deus. Deus é santíssimo. Deus não tem pecado. As três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles não têm pecado. Eles são absolutamente santos. Então, nessa relação com Deus, nós estamos, sim, num patamar muito, mas muito inferior. E quando nos dirigimos a Ele, nos dirigimos reconhecendo que dele provém o perdão, que dele provém aquilo que é capaz de restaurar a nossa comunhão com Ele. E se isso não ficar claro na nossa mente, meus irmãos, a gente cai em muitas ciladas. Hoje em dia, eu vou fazer um alerta para os irmãos. Há muitos pastores entrando pelo caminho do teísmo aberto. E o que é o teísmo aberto? É uma teologia também chamada de teologia relacional. E o que é que apregou essa teologia? É que Deus, ele não é um Deus todo-poderoso. Deus não é um Deus perfeito. Mas Deus, ele vai evoluindo à medida que a civilização humana também evolui. É por isso que o nome é teísmo aberto, porque assim, Deus ainda está num processo na cabeça dessas pessoas, de crescimento. Então, as pessoas se dirigem a esse Deus achando que ele é um comum de nós. Só pensam nesse aspecto de relação com Deus, que Deus nos olha com misericórdia, nos olha, mas Deus é santo, Deus é justo, entenderam? Então, assim, Deus não necessita do nosso perdão, somos nós que necessitamos do perdão de Deus, que isso fique bastante claro, meus irmãos, porque senão a gente está partindo de uma premissa absolutamente equivocada desse relacionamento que nós temos com o Senhor. E isso tem efeitos nocivos na nossa vida. Sabe qual é o grande problema? É que esses teólogos, eles não começam já no fundo do poço, né, como muitos já estão, mas eles começam de maneira perspicaz, sabe? Soltando algumas questões assim do nada. E a gente vai ouvindo aquilo ali e aquilo vai tendo um efeito horrendo sobre a vida da igreja, sobre a vida daqueles que ouvem e não estão preparados para fazer esse tipo de diferenciação, de perceber que aquela palavra ali é uma palavra contrária àquilo que está na palavra de Deus. A gente precisa tomar muito cuidado, porque embora... E eu estou falando com todos os pregadores,
inclusive comigo, com qualquer um dos pregadores da nossa igreja, a gente precisa tomar cuidado, porque a gente precisa sempre observar aquilo que a palavra de Deus nos diz e comparar aquilo que está escrito, aquilo que o pregador fala com aquilo que está escrito. Foi o que foi feito em Bereia. E Paulo, o apóstolo Paulo, elogiou aqueles irmãos, aqueles judeus de Bereia. Por quê? Eles foram mais nobres do que os de Tessalônica. Eles comparavam aquilo que Paulo estava dizendo com aquilo que a palavra de Deus dizia. É importante a gente levar isso em consideração. Mas vamos lá. O que a gente tem aqui nesse salmo? Que o pecado tem consequências. Tem consequências. E a gente percebe aqui, em muitos momentos do texto, que essas consequências são de caráter não apenas psicossomáticos. Ou seja, não é que apenas um determinado pensamento está influenciando o meu corpo, mas são consequências teológicas. Ou seja, o pecado, por ser algo hediondo, algo que é uma afronta a quem Deus é e ao propósito dele para a nossa vida, ele passa também a ter consequências na vida do ser humano. Isso daqui é inegável. Vamos ao texto, né? O que a gente tem aqui? Temos o seguinte, o salmista inicia dizendo assim: não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Se você perceber aí, assim, antes de eu fazer essa interpretação textual, você vai ver que esse salmo tem pelo menos uma estrutura, não é tão bem definida, mas tem. A gente vai ter, do verso 1 ao verso 4, a gente vai ter aí uma apresentação que fala do contexto, né, do salmista, que ele está descrevendo ali a sua enfermidade e tratando diretamente com Deus a respeito disso. A partir do verso 5, ele vai trazer também descrições dessa enfermidade e também as acusações dos seus adversários. Vai estar aí, né? Do verso 5 até o verso 20. Do verso 5 até o 10, ele vai trazer as questões dos aspectos físicos, e do verso 11 até o 20, ele vai trazer das acusações do adversário. E no final, ele faz ali uma invocação e faz uma oração, pedindo a Deus livramento pela vida dele. É isso que nós temos aí nesse salmo. Mas vamos lá. Observem que o primeiro verso que eu li aqui, não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor, traz uma noção de que Davi sabia que ele estava em pecado, tá? E que o pecado, ele acende a ira de Deus contra o ser humano, e ele sabia que aquela consequência do pecado estava agindo sobre a vida dele. E aí ele se dirige a Deus, rogando a Deus misericórdia. Tanto é que, veja só o que ele diz assim: cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Ele sabia que aquela era uma disciplina de Deus sobre a vida dele, tá? Meus irmãos, que fique claro, o salmista Davi não ignorava isso. Deus é amor, Deus é misericordioso, mas Deus também disciplina quem ama. A gente não pode ignorar isso. No nosso relacionamento com Deus, ignorar isso é um assinte contra quem Deus é, né? Porque se Deus quer o nosso bem, ele vai nos disciplinar, ele vai nos tratar. E a enfermidade pode ser uma maneira com a qual Deus também trate o nosso coração. E quando ele diz assim, não me repreendas, não me castigues, ele está dizendo de alguma maneira assim: Senhor, se tu levares a cabo aquilo que eu mereço, eu estou arruinado. É como Jeremias, meus irmãos, lá no capítulo 10, que ele fala quase a mesma coisa. Ele diz assim que se Deus der a ele a disciplina que ele merece, ele vai ser aniquilado. Ele vai ser completamente destruído. Em Lamentações, ele vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos, consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, são novas a cada manhã. Então temos isso aqui, que Deus é um Deus misericordioso, e ele, tratando do relacionamento pactual com os seus filhos,
ele age com misericórdia, mas ele não deixa também de nos disciplinar. Cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Aqui a palavra para cravam-se umas setas aqui dá ideia de dor, meus irmãos, dor física. Ele estava sentindo dor. Percebe-se que essa característica mesmo do Salmo, ele está trazendo já aqui, cravam-se sobre mim as tuas setas. Ele estava sentindo dor por essa enfermidade. E aí ele diz, não há parte sã em minha carne por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Olha só como está mais claro agora, né? Quando ele diz assim, não há parte sã na minha carne, essa expressão parte sã é saúde, tá? Não há saúde na minha carne, eu estou doente, eu estou enfermo por causa da tua indignação. Foste tu que instalaste em mim essa enfermidade. É isso que Davi está dizendo. E não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Porém, eu entendo que a minha enfermidade, a falta de saúde em meu corpo é em decorrência do meu pecado, Senhor. Eu entendo isso, eu compreendo, eu não ignoro isso. É o que o salmista está dizendo aqui. E aí no verso 4 ele diz assim, pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Como fardos pesados excedem as minhas forças. É como se ele estivesse dizendo aqui, eu já não estou aguentando mais. Eu já não estou aguentando mais o tamanho do sofrimento. E aí a gente pode se perguntar, mas espera aí, Deus não diz que a gente não vai receber uma provação ou uma situação que vá além das nossas forças? Como é que ele está dizendo que excede as forças dele, esse fardo pesado? É porque a gente não pode pensar que aquilo que a gente diz é necessariamente o que está acontecendo, porque isso tem a ver com a percepção do momento. Ou seja, a percepção que Davi tinha ali naquele momento é de que o que ocorria com ele já estava excedendo as forças dele. Mas será que já estava excedendo as forças dele mesmo? Será que ele tinha alguma capacidade de suportar mais alguma coisa? Quem sabe isso é Deus. Não somos nós. A nossa percepção é muito condicionada às circunstâncias. Quer que eu dê um exemplo, meu irmão, minha irmã? Quando a gente está ansioso por alguma coisa, para que alguma coisa aconteça, parece que o tempo passa bem lento, né? Parece que o tempo passa bem lentamente e a gente fica naquela expectativa e a ansiedade vai aumentando. Mas quando a gente está super feliz fazendo alguma coisa, parece que o tempo passa rapidamente. Ou seja, a nossa percepção do tempo ela é diferenciada de acordo com as circunstâncias que a gente vive. Então, a mesma coisa acontece com a nossa percepção também do sofrimento. Ela pode ser intensificada a depender das circunstâncias. O que eu quero trazer para os irmãos aqui é que, assim, devemos confiar na percepção de Deus. Deus sabe até onde podemos aguentar. Deus sabe até onde somos capazes de aguentar. E Deus está conosco. É por isso que o salmista se dirige a Deus nessa circunstância. Ele sabia que aquilo que ele sofria tinha causas de pecado, tinha consequências, eram consequências do pecado. Vamos lá, né? Agora a gente vai entrar nessas descrições da enfermidade dele. E é um tanto quanto assustador aquilo que é trazido aqui. Observe, tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Infectas e purulentas. Dá uma ideia de que já estava com pus, né? Era algo repulsivo o que estava acontecendo com ele. Essas feridas, essas chagas, não se sabe onde era. Algumas pessoas sugerem que eram nas costas dele, por alguma batalha, alguma coisa assim. Mas isso é tudo especulação. A gente não sabe afirmar, mas ele está dizendo. E ele diz, por causa da minha loucura. A loucura do quê? A loucura do pecado, meus irmãos. A loucura do pecado. É isso que ele está falando aqui. Ele não está falando tecnicamente de insanidade, não, sabe? Como a gente tem nos manuais diagnósticos a respeito da esquizofrenia, etc. Não, ele não está falando
nesses termos. Ele está falando da loucura do pecado. Então ele sabia, esse pus, aquilo que estava infectando a ele, o corpo dele, era em consequência do pecado. Eu sei que isso aqui é físico, viu, meus irmãos? Mas a gente pode fazer uma aplicação. Irmãos, o pecado faz isso na nossa vida. O pecado, ele nos infecta. O pecado nos torna repulsivos. O pecado faz com que a gente adoeça em vários níveis. Aqui está falando no nível físico, mas às vezes no nível emocional. Adoeça na nossa percepção a respeito da própria vida. A gente se torna uma pessoa amarga. O pecado tem efeitos deletérios na vida do ser humano, tá? E aí ele vai dizer aqui no verso 6: sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto todo o dia. É interessante se pensar aqui, né? Ele está andando de luto, assim, é como se, né, ele estivesse vivendo ali um luto, o luto da sua própria vida, porque ele está ali em sofrimento intenso, em sofrimento que ganhava cada vez mais força. E aí, quando ele diz assim, sinto-me encurvado e sobremodo abatido, isso tem a ver com essa resposta do corpo, né, àquilo que se passa em nós. O corpo, ele fala, meus irmãos, o corpo, ele tem expressões a respeito de como nós estamos. Se nós estamos contentes, né, o nosso corpo espelha essa alegria. Mas também, se nós estamos tristes, abatidos, o nosso corpo acaba também revelando tudo isso. E aí ele diz assim: ardem-me os lombos, e não há parte sã em minha carne. Ardem-me os lombos, e não há parte sã em minha carne. Que tem a ver com as costas dele, os lombos ardem. É por isso que se sugere que pode ser alguma ferida de batalha, né? De alguma lança, de alguma coisa pode ter sido, mas não se sabe, não se sabe. E até que se fosse uma ferida de batalha assim tão séria, talvez isso estivesse mencionado em algum dos livros das Sagradas Escrituras, mas aqui não se sabe. Aí ele diz no verso 8: estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Irmãos, eu fui pedalar essa semana, acabei tendo uma desidratação. Aí eu fui ao pronto-socorro e quando eu cheguei lá, eu vi uma senhora que gemia de dor, meus irmãos. É bem difícil a gente ver um idoso, né, gemendo de dor. E ela sentia muita dor e ela chegava a se expressar com gemidos. O salmista Davi, ele está dizendo aqui que esses gemidos eram por causa de um desassossego do coração. Não era apenas uma dor física, mas é porque as suas faculdades mentais estavam atordoadas por conta do pecado. E isso fazia com que ele também gemesse de sofrimento. Há quem faça essa divisão, sabe? Dor, ela tem aspectos físicos, biológicos, e sofrimento tem aspectos mentais. Então, percebe-se que existia na vida do salmista tanto sofrimento quanto dor. As duas coisas. E aí no verso 9, ele irrompe aqui, veja só, o que ele diz assim, no verso 9: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Ele está dizendo: Senhor, eu tenho um relacionamento contigo, tu conheces o meu coração, tu sabes o que eu tenho sentido. Então não te indignes, Senhor. Não vem, Senhor, sobre mim e me repreendas conforme a tua ira. Não me castigues no teu furor. Tu me conheces, Senhor, é o que o salmista está dizendo.
Na tua presença estão todos os meus desejos. Tu sabes o que eu anelo. E sabes que eu anelo a tua presença, Senhor. Queridos irmãos, mesmo no sofrimento, mesmo na dor, não importa se a gente foi ferido por alguém, não é? Emocionalmente, não importa se a gente está vivendo uma enfermidade que é consequência do pecado, não importa. Se somos cristãos, temos sim a quem recorrer. Temos um Deus que, embora Ele nos discipline, Ele também é misericordioso e cuida de nós. Podemos sim, devemos sim nos dirigir a Ele, com plena certeza de que Ele está nos ouvindo. E aí ele começa aqui, né? No verso 10, ele diz assim: bate-me excitado o coração, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma, já não está comigo. É como se ele estivesse tendo uma crise de ansiedade, sabe? Quando o coração acelera e ele já sente se desfalecendo, como se ele fosse morrer. E a luz dos olhos dele, o brilho dos olhos dele já não está presente. É como se fosse assim uma crise de ansiedade. Não estou dizendo que seja, tá, meus irmãos? Estou dizendo é como se fosse. Então, aqueles irmãos que têm assim problemas relacionados à ansiedade, entendam, existem os tratamentos médicos, mas a gente nunca deve esquecer que a gente tem um Deus a quem recorrer. Quando a ansiedade estiver apertando, meu irmão, minha irmã, busque ao Senhor, busque na certeza de que Ele está com você, busque na certeza de que Ele cuida de você, até mesmo no momento da crise. Eu sei que não é fácil, a gente precisa controlar a respiração, né? A gente precisa desfocar o pensamento, mas ainda assim, naquele momento a gente pode fazer uma oração, a gente pode rogar a Deus que venha e intervenha sobre a nossa vida, tá? Então, eu já tive crise de ansiedade, meus irmãos. Eu sei que não é fácil. Quem tem crise de ansiedade, quem sofre de transtorno de ansiedade generalizada, quem tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que é um dos transtornos de ansiedade, entendeu? Quem tem síndrome do pânico, não é fácil. Faça o tratamento que precisa ser feito, mas não deixe de recorrer ao Senhor. Não deixe. Lembre-se que Ele sabe quem você é. Ele conhece os desejos do seu coração. Ele sabe a sua estrutura. Sabe que você e eu somos pó. E Ele nos trata como a filhos, mesmo nos disciplinando muitas vezes. Ainda assim, Ele vem ao nosso encontro com misericórdia. Agora, meus irmãos, observe que a partir do verso 11, né, a gente vai ter aí falando a respeito dos inimigos. E aqui também fala dos amigos, né? Ele diz assim: os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Eu lembrei de Jó mais uma vez, né? Eu lembrei de Jó. Só que os amigos foram, né, ao encontro de Jó, embora fossem para poder julgar, né, dizer que aquilo que ele estava vivendo era por conta de um pecado. No caso de Jó não era. No caso de Davi era. E ele sente isso, né? Ele sente na pele, né? Essas consequências. As primeiras que a gente viu eram consequências na pele, eram consequências físicas do pecado. E a gente agora vê as consequências sociais do pecado na vida do salmista. Os amigos se afastam, os parentes também não querem ficar de perto. Os inimigos, vejam só, 12, armam cilada contra mim, os que me tramam tirar minha vida, os que procuram fazer o mal, dizem coisas perniciosas, imaginam engano todo dia. Ou seja, os meus amigos se afastam, os inimigos percebem que eu estou fraco e intentam contra mim. E aí ele diz assim no verso 13, mas eu como surdo não ouço, e qual mudo não abro a boca. Verso 14, sou com efeito como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. O que é que ele está dizendo? Eu sou um peso morto.
Eu não consigo agir na situação que eu estou, nem mesmo para responder às acusações dos meus adversários. Tamanha era aquela dor, tamanho era aquele sofrimento. Davi estava dizendo diante de Deus: Senhor, eu não tenho nem condições nem de me defender, nem de responder às acusações que eles me fazem. E é duro ver parentes e amigos se afastando de mim num momento tão difícil. Irmãos, o salmista, né, está trazendo uma coisa que é muito comum. A gente vive isso também, né? Às vezes, no momento que a gente mais precisa, aqueles que são, pelo menos que se dizem, né, nossos amigos, eles às vezes não estão presentes. Eles não estão presentes. E assim, a gente precisa entender também que existem motivos para eles não estarem presentes em algumas circunstâncias. Mas outros a gente percebe que é uma questão do pecado, né, que está instalado em toda a humanidade. Então, é uma consequência também do pecado. Aí o que é que ele continua a dizer aqui, no verso 15? Pois em ti, Senhor, espero, e tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Observem, embora ele diga que ele já está sem força, embora ele diga que a situação ficou caótica na vida dele, embora tudo isso esteja apontando para uma derrocada, Davi ainda assim espera no Senhor. E essa esperança não é uma esperança passiva, é uma confiança de que Deus não vai lhe repreender com a totalidade de sua ira, né? Deus não vai fazer isso. Que Deus não vai lhe responder com a totalidade do seu furor, mas que essa é uma disciplina que Deus aplica parcialmente a sua ira e o seu furor sobre a vida do salmista para que ele possa ter restaurada a sua vida. E aí depois a gente vai entender um pouco melhor isso. O que é que ele diz aqui no verso 16? Porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Ele está falando dos adversários. Pois eu estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Ou seja, ele estava dizendo, estou fragilizado. Estou a ponto de tombar, de cair, sem vida. Tudo que os meus adversários querem é que isso aconteça. A gente está num contexto, né, um contexto de Davi em situação com adversários, com povos ao redor que são adversários do povo de Israel. Então, ainda tinha mais isso. Ele coloca isso diante de Deus. Aí vem a confissão. Olha aqui. E não é confessei. É por isso que se tem aquela questão da dúvida do memorial lá em cima. Ele diz assim, confesso a minha iniquidade. Suporto tristeza por causa dos meus pecados. Meus irmãos, eu vejo que a nossa sociedade é uma sociedade que não tem condições de suportar a tristeza. E eu digo isso com muita tristeza. A gente vive uma sociedade que é a sociedade do prazer. As pessoas, elas estão vivendo em função do prazer. Elas estão vivendo em função do prazer. E quando elas precisam suportar alguma tristeza por conta de alguma consequência de atitudes que elas próprias cometeram, elas não suportam. Elas espanam, que é uma expressão que eu descobri aqui de São Paulo, né? Elas espanam. Elas não aguentam suportar. É importante que se a gente entende que o que a gente está passando é em consequência de um pecado, que a gente aguente, né, essa tristeza, que a gente aprenda a suportar, buscando forças em Deus, mas que a gente aprenda a suportar. É isso que é interessante se pensar, sabe? Por quê? Porque é a tristeza que vem para a nossa restauração. A tristeza que vem para que a gente possa compreender a hediondez do pecado. A tristeza que vem para que a gente possa perceber que há consequência nas nossas atitudes. Ela vem para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa crescer e se desenvolver em fé. E aí no versículo 19 diz assim, mas os meus inimigos são vigorosos e fortes.
E são muitos os que sem causa me odeiam. No verso 20 ele diz assim: da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Ou seja, Senhor, o comportamento dos meus adversários não tem nenhuma razão de ser. Eles me perseguem, mas não há o motivo. Eles me odeiam, mas não há uma causa. Eu sei que há uma causa da minha tristeza, que é o meu pecado. Mas no caso deles, Senhor, eles estão fazendo isso sem causa. Se pelo menos sem uma causa aparente, sem que eu tenha feito nada contra eles. E eles pagam mal pelo bem, ou seja, se eu fiz bem a eles em algum momento, agora eles estão me retribuindo sem gratidão. Pior, eles estão querendo me fazer mal, querendo ver o meu fim. E aí ele conclui dizendo assim: não desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Verso 22, apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. A situação apertou, ficou cada vez mais difícil. Se percebe essa evolução na intensidade da dificuldade que o salmista está vivendo. E aí ele vai mais uma vez rogar a Deus. Rogar que Deus se apresse, que possa lhe socorrer com a máxima urgência, porque ele sabe que Deus é o Deus da sua salvação. Meu irmão, minha irmã, não podemos nos esquecer disso. Temos o Deus vivo, o Deus que enviou Jesus Cristo para a nossa salvação, deu o seu Filho. Ele nos amou de uma tal maneira que entregou o seu próprio Filho para sofrer naquele madeiro cruento, naquela cruz, as agruras do nosso pecado, para que nós pudéssemos ser salvos e termos restituída a nossa comunhão com Deus. É por isso que devemos, embora regenerados, viver uma vida penitente, no sentido de confessarmos sempre a Deus os nossos pecados, buscarmos nele força para vivermos uma vida renovada para a glória do seu nome. Não podemos, meus irmãos, ficarmos acomodados. Precisamos nos desenvolver em fé, em santificação, para a glória do nome de Jesus Cristo. E sabemos que é dele que vem a nossa força, é do seu Espírito que vem tudo aquilo que nós necessitamos para esse desenvolvimento. Ele diz: apresta em socorrer-me, Senhor, Deus da minha salvação. É esse o nosso Deus, meus irmãos. Ele nos responde, ele nos socorre, mesmo que estejamos aqui sob disciplina dele, não é? Eu não sei se os irmãos assim já leram as Crônicas de Nárnia. Lá nas Crônicas de Nárnia tem um capítulo, né? Que é um livro, no volume único tem um capítulo, mas se for separado é um livro, que é A Jornada do Peregrino da Alvorada. Eu acho que é esse o nome, não sei se estou bem lembrado. E tem uma cena que um menino chamado Eustáquio, ele vira um dragão. E aí, assim, ele quer novamente ter a vida dele, ter a pele dele, ter a forma de menino. E ele começa a querer tirar as escamas. E o que vai acontecendo quando ele tenta tirar as escamas? Outras escamas aparecem, surgem. Ou seja, ele não tem força de reparar aquilo que está sobre ele. Ele não tem nenhuma força contra aquilo que se impõe, contra aquela natureza. Até que Aslan encontra esse menino, né? E fala com esse menino, pedindo. O texto até diz que não sabe se ele realmente falou ou não, ou se foi na presença de Aslan que ele entendeu isso, que o Eustáquio entendeu. E o leão pede para que ele, com as suas garras, pudessem tirar as escamas daquele menino. E aí, em fé, Eustáquio permite. E quando Aslan passa as garras sobre aquelas escamas, né? O leão passa as garras sobre aquelas escamas. Eustáquio diz que sente uma dor imensa. É uma dor que é imensurável. Ele está ali absorto diante daquela dor.
cada vez que ele passa as garras. Em um determinado momento ele diz que sente como que até o seu coração tivesse sido alcançado pelas garras do leão de Aslan. Mas ele diz que ele se submeteu a isso, porque ele creu, ele acreditou, ele confiou que ele seria novamente um menino, uma pessoa. Irmãos, isso aconteceu no filme, né? Tem um filme também, enfim, aconteceu no livro. Mas, irmãos, muitas vezes o sofrimento é uma ferramenta do próprio Deus para ajustar a nossa vida. Precisamos sim se submeter às garras do leão, né, sobre a nossa vida, para que sejam retiradas de nós as escamas do pecado, para que possamos viver de maneira ajustada em louvor do seu nome. Que Deus nos ajude, que Deus nos auxilie, que Deus nos fortaleça. Amém? Vamos orar. Santo Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, queremos te agradecer por cada irmão e cada irmã que está até aqui, Senhor, dedicando esse momento para poder ouvir a tua voz, para poder conseguir expressar em oração aquilo que sente através da tua palavra. Queremos te rogar, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas, porque reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que somos indignos da tua misericórdia e do teu perdão. Reconhecemos também, Senhor, que muitas e muitas vezes necessitamos ser disciplinados. Necessitamos, Senhor, que a tua ação seja uma ação corretiva na nossa vida. E sabemos que, embora isso nos cause dor, embora isso nos cause sofrimento, isso servirá para louvor da tua glória, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados conforme o seu propósito. Ajuda-nos, Senhor, a confessarmos sempre o nosso pecado diante de ti, porque, na verdade, Senhor, tu não precisas de nada da nossa parte. Nós é que precisamos do teu perdão, nós é que precisamos da tua ajuda, nós é que precisamos do teu auxílio. É isso que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima.